Gente, agora vamos lá falar o que todo mundo queria, que tava uma curiosidade para saber, o tal do Scrum com Lego. Antes de entrar na dinâmica do Scrum com Lego, eu vou falar um pouquinho do Scrum como um todo, tá? No Scrum, a gente tem alguns papéis principais que são muito importantes. Na verdade, não são muito importantes, são os papéis que a gente tem no Scrum. Que é o PO, o SM e o Dev Team. Ah, são muito importantes. Não, são os únicos papéis que existem nessa coisa. Então, vamos lá. O PO ele é dono do produto. Ele é o cara que sonha com o produto. Ele representa o cliente. Ele representa a necessidade de negócio. Ele sabe o que vai trazer o ROI, o que vai trazer de valor agregado para o nosso negócio. Ele é o cara doidão que vai sonhar e que vai pensar e que vai fazer tudo aquilo de melhor, tá? Aí a gente tem o SM. O SM é aquele cara que protege o time. Ele é mãe, ele é pai, ele é tudo. Ele vai proteger um pouquinho o time, ele vai brigar com o time quando precisa, ele vai tá ali. Ele blinda, ele ensina o processo. Então, o SM cuida do processo, o PO cuida do produto. E quem faz de verdade nessa loucura toda? O Dev Team. O Dev Team vai lá e cria e desenvolve. Então, esses são os três papéis que existem no Scrum. Não existe mais nenhum. SM, PO e Dev Team. Fim. Inês é morta. Aí a gente vai ter, né, todos os artefatos, tudo aquilo. Por quê? Porque o Scrum, ele é um framework comportamental. Ele muda o comportamento de toda a hierarquia da empresa, desde o nível mais baixo até o nível mais alto. Então, quando a gente tem um Kanban físico colado ali, né, aquele quadro lindo com as atividades, o que você está querendo fazer? Você está querendo incomodar, você está querendo causar, você está querendo ter um ponto para mudar o comportamento. Então, agora vamos trabalhar o que cada uma das cerimônias e dos artefatos trabalham para incomodar e trabalhar esse comportamento. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Product Backlog. O que é isso? É tudo aquilo que o PO sonha, tá? Então, é tudo aquilo que hoje, por que eu digo hoje? Porque amanhã pode não ser. Então, tudo aquilo que hoje é necessário para o produto, a gente vai desenvolver, vai estimar, vai pontuar, ele vai ser levado. Então, o nosso Product Backlog tá ali. Aí, dentro do Product Backlog, a gente vai separar alguns pontos para ter o nosso Sprint Backlog. Aí, o que é o Sprint Backlog? Que a gente vai desenvolver em torno de uma semana a 4 semanas. Como assim, Carol? Vamos lá. Uma sprint, ela pode ter uma semana, tá? Pode ser 2 semanas, como ela pode ter 4 semanas, um mês. Então a gente vai desenvolver, vai analisar isso conforme o time pede, tá? Conforme aquele produto pede. Então a gente faz essa estimativa e faz essa análise. E aí, então, vamos lá. A gente tem nosso Product Backlog, separa as atividades que vão vir para o nosso Sprint Backlog, que vai ser desenvolvido. Vamos trabalhar, pensando trabalhando com um sprint de 2 semanas. Então, nosso Sprint Backlog é de 2 semanas, a gente vai desenvolver aquelas atividades durante 2 semanas. Legal. Aí a gente tem algumas semanas, dentro dessas semanas, a gente tem algumas atividades para fazer. O que a gente tem? A gente tem a planning. Sempre que começa uma sprint, a gente vai ter um planning. O que é uma reunião de planejamento da sprint, para ver o que vai entrar para aquela sprint. Depois a gente tem o que? A daily, reuniões diárias, para falar o que eu fiz da última reunião até hoje, o que eu pretendo fazer até a próxima reunião e se eu tenho algum impedimento, tá? Depois, no final, quando a gente tem tudo entregue ali, no último dia da sprint, a gente vai ter uma review. O que é? Tudo que foi desenvolvido, tudo que foi feito, a gente vai apresentar para o nosso PO, tá? Depois disso, a gente vai ter o que? Uma retrospectiva. Negada fala que é o que?
É briga de faca, é nego se batendo, é lavagem de roupa suja. Retrô, retrô é um marco pra galera que tá começando no Scrum. Mas o Scrum prega transparência, inspeção, adaptação. Então a gente tá falando que você tem que ser bem transparente na tua retrô. Vai dar briga? Algumas vão, mas depois com o tempo vai melhorar, tá? Então tem toda essa parte das reuniões que eu acho que não é o foco do Scrum com Lego falar. Então vamos ir de verdade pro Scrum com Lego. O que a gente está falando? A gente está falando que após apresentar toda a dinâmica do Scrum, após apresentado todos os pontos que o Scrum mexe numa empresa, a gente vai acabar analisando uma dinâmica. E essa dinâmica vai trazer o que pra gente? Construir uma cidade utilizando peças de Lego. Eu sei que é bem difícil de acreditar ou de entender, mas vão ter algumas fotos aqui que vão trazer para vocês a visualização disso. A gente vem, no nosso caso, da dinâmica que a gente fez lá com o pessoal da CIA Maker, a gente tinha, acho que eram 12 pessoas, então a gente conseguiu fazer 3 times, tá? Onde a gente tinha um PO, que definia com o nosso cliente as atividades imprescindíveis para construir uma cidade. Meu time ficou com uma escola, o corpo de bombeiros, o rio e a ponte, tá? A gente montou isso e a gente teria que construir isso com Lego. Gente, ai, que palpitação. Como eu vou construir isso com Lego? Será que tem as peças? Será que eu vou pegar as maiores, as menores? E agora? Vamos lá. A gente construiu, rodou a primeira sprint, conseguimos entregar, fizemos toda a reunião de retro e de review depois da primeira sprint, adaptamos a segunda sprint e a terceira. Por quê? Porque o nosso cliente questionou pontos que a gente entregou na primeira sprint, tinha pontos que a gente ia entregar na segunda, que eram dependentes da primeira sprint. Ele questionou e a gente já viu que na terceira sprint eu tinha ponto dependente da segunda. Fomos lá, revolucionamos, demos um jeito, arrumamos aqui para entregar tudo. Porque afinal de contas uma história tem que ser investe, né, gente? Demos um jeito, entregamos, fizemos tudo perfeitamente. Ajudamos um time que ainda não conseguia entregar, que era o time 2, ele ainda não estava conseguindo estar ali tão maduro para fazer as entregas. O time 3 também passou por alguns percalços e conseguiu se adaptar e fazer a entrega também, tá? Na segunda sprint. Então, o time 1 e o time 3 na segunda sprint conseguiu fechar todas as atividades. Agora, o time 2, por algumas atividades ou alguns planejamentos errados, não conseguiu entregar e precisou da ajuda dos outros times. Não é um problema, desde que você entenda, adapte, consiga organizar isso. E foi o que a gente fez. Gente, não é segredo pra ninguém que eu gosto do Scrum com pizza, mas agora eu me apaixonei também pelo Scrum com Lego. Tá uma loucura aqui. Então eu convido vocês a fazer tanto Scrum com pizza quanto Scrum com Lego, porque vai agregar muito pro conhecimento de cada um, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nova versão 2019, da gente gravando vídeo, da gente fazendo algumas inovações para vocês. Agora, na Campus Party, vamos estar tanto eu quanto a Mari todos os dias cobrindo, dormindo lá, acompanhando tudo. E de preferência a gente vai tentar, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente promete tentar fazer uma gravação de cada um dos dias e divulgação de conteúdo. No meio da Campus Party a gente vai ter um meetup do Ladies, vai ser lá na Cedro, que é ali na Consolação. Quem quiser procurar nos nossas redes sociais, tá lá, vocês vão conseguir se inscrever
Vão ter algumas palestras sobre automação de testes. Espero que quem quiser lá. Vamos fazer também um videozinho, assim, um resumo, como a gente fez hoje, sobre o que vai rolar na Cedro e na Campus Party. Aguardo todos vocês lá, tá?